Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 53. Humanoides. Goblins. Os nomes que se referem a eles são realmente diversos. Um goblin anão malvado, um orc caçador selvagem, um ogro gigante cruel. O mundo de Sura consistia em todos os tipos de monstros mágicos que competiam entre si. Era um mundo de humanoides que existe desde sempre. E o mais baixo do mundo. Goblin. Os mais fracos dos mais fracos que sempre tiveram que lutar ferozmente para sobreviver na base da pirâmide, uma profundidade semelhante a uma sarjeta. A razão pela qual o rei dos humanoides monstruosos nasceu daqueles goblins fracos começou com um pequeno capricho. Humanoide crocodilo cruel, Croco. Croco Amut, que reinava no topo do ecossistema dos humanoides, estava interessado em ver um bebê goblin que um dia encontrou por acaso. Ei! Olha esse moleque! Gosto da expressão em seus olhos. Krrk! O pequenino era um bebê goblin que era fraco desde o nascimento. Por isso que era uma espécie venenosa que sobrevivia arrancando os olhos e as orelhas de sua espécie com mais violência do que qualquer outra pessoa. O bebê goblin, que lutou para sobreviver mesmo coberto de sangue, nunca desanimou mesmo diante de Croco, o humanoide mais forte. Mesmo que seu corpo já tremesse sob o peso do medo, seus olhos fitavam Amut com o forte desejo de comê-lo. Esse mesmo olhar causou um pequeno capricho no coração de Amut. O menor e mais fraco goblin tentou sobreviver a uma batalha feroz. O que aconteceria se ele mesmo fosse o mentor daquele merdinha? Quão forte ele poderia se tornar? Isto vai ser divertido. Amut finalmente decidiu pegar o bebê goblin sem matá-lo. De agora em diante vou chamá-lo de Tarnak. Krrk. Vou treinar seu corpo miserável para se tornar como o de Croco. Aguente firme o máximo que puder. Amut pegou o pequeno goblin trêmulo com uma das mãos e levou-o para seu habitat. Até lhe deu um nome. A partir daquele dia... Krrk. Amut criou Tarnak, e ele recebeu treinamento para se tornar mais forte. O treinamento foi tão duro que quase morreu inúmeras vezes, mas Amut nunca teve a intenção de largar seu novo brinquedo, Tarnak. Se ele morrer, então é isso. Em primeiro lugar, foi apenas uma experiência que começou com um pequeno capricho. Não partindo da ideia de sucesso, Amut pressionou Tarnak impiedosamente. O tempo passou assim. Tarnak, que foi forçado a tal experimentação sob o pretexto de treinar sem saber porquê, tornou-se mais forte aos poucos. Finalmente. Krrk! Nascido como um goblin, ele sozinho conseguiu derrotar um orc, um indivíduo de nível superior, pela primeira vez. Naquele dia, Tarnak perguntou a Amut qual era o poder que ele estava aprendendo. O que é isso? Amut também contemplou o nome pela primeira vez naquele dia. Era uma técnica que fortalecia o corpo miserável do goblin, como Croco. Manifestação do corpo espiritual. Amut inventou o nome na hora com seu característico sorriso cruel. O que você está aprendendo é a manifestação do corpo espiritual. Corpo espiritual? Tarnak lembrou-se do nome em sua mente. Mesmo depois disso, Tarnak continuou a ser torturado em nome da manifestação do corpo espiritual. Gradualmente ele se tornou mais forte, forte o suficiente para derrotar orcs, trolls e ogros sozinho. Mais tempo se passou depois disso. Eventualmente, Tarnak tornou-se mais forte que seu mentor, Amut. O monarca, que era o rei dos humanoides monstruosos na época, foi morto. Tarnak foi escolhido como o receptáculo do rei dos humanoides monstruosos e como o monarca do corpo de ferro. A escuridão habitava seu corpo. Para a guerra contra os governantes, ele foi uma luz brilhante que durou eras. No final, os goblins eram apenas goblins. Eles estavam fadados a encontrar um oponente mais forte e morrer. Não importava o quanto ele lutasse. Tarnak ainda era um daqueles humanoides comuns. Amut estalou a língua de forma autodepreciativa, pensando em seu discípulo que morreu. Ao mesmo tempo, ele olhou para Surro, que até agora tinha ouvido suas histórias chatas. Surro tornou-se tão pequeno quanto um goblin. Assim como quando Tarnak foi descoberto por Amut. Ah! De repente, o canto do rosto de Amut se contraiu e seus dentes afiados brilharam. Então ele apareceu na minha frente. Quem? O grande conjurador Kandiaru. Amut lembrou-se do primeiro encontro com ele. No momento em que a notícia da morte de Tarnak na Guerra dos Deuses Exteriores chegou a Amut,
que então vivia em reclusão, um xamã da tribo Huan apareceu na sua frente. Ele apresentou uma proposta interessante. O mentor de Tarnak, Amut, gostaria de estudar a manifestação do corpo espiritual comigo? O que você quer dizer? Eu farei o melhor lugar para treinar a manifestação do corpo espiritual com minha magia, e continuarei colocando cobaias utilizáveis nele. O que acha? A proposta de Candiaru foi bastante interessante para Amut. Com a confiança de criar sozinho um monarca forte, Amut capturou e treinou vários goblins. Porém, todos os resultados foram infrutíferos. Ao contrário de Tarnak, os outros goblins não aguentaram o treinamento intenso e morreram logo depois. Foi uma grande decepção para Amut. Se isso continuasse a acontecer, ele eventualmente chegaria à conclusão de que Tarnak era único, e que a técnica de manifestação do corpo espiritual que ele desenvolveu não era ótima. Foi muito constrangedor. Candiaru investigou mais sobre isso. Você não gostaria de confirmar? Se foi a sua técnica de manifestação do corpo espiritual que foi especial, ou foi Tarnak? Você não precisa me provocar deliberadamente assim. Gosto da sua sugestão também. Mesmo que eu quisesse, o tempo que tenho está se esgotando gradativamente. Amut estava morrendo naquela época. Velhice. Mesmo o humanoide mais forte, Croco, não poderia fazer nada com sua expectativa de vida. No entanto, Candiaru sorriu sinistramente como se não houvesse problema algum. Eu cuidarei disso também. Com um sorriso insidioso, ele disse algo trivial sobre a expectativa de vida. Atualmente estou pesquisando sobre a vida eterna. No final, Amut pegou a mão de Candiaru. Ele logo se arrependeu dessa decisão. Flash. Os olhos de Amut ficaram vermelhos de raiva. Candiaru me selou nesta maldita tumba. Vida eterna? Tch, que fraude! A raiva de Amut abalou a pirâmide. Claro, Candiaru não mentiu. De acordo com o acordo, Amut não morreu no final. Ele transcendeu a expectativa de vida e foi capaz de viver para sempre. No entanto, era apenas dentro da pirâmide. Parece que este crocodilo se tornou igual às múmias daqui. Beru sussurrou no ouvido de Surro. A raiva de Amut diminuiu e ele de repente começou a rir. Hahaha, verdade. A bandagem enrolada em seus cadáveres em decomposição é a pirâmide para mim. Ele enlouqueceu? Você acertou em cheio, eu já estou louco. Fiquei senil porque a hora da minha morte já passou. Isso é algo para se gabar? Eu me lembro claramente da missão que me foi dada. Fiquei preso aqui por um contrato com Candiaru para estudar a manifestação do corpo espiritual para sempre. Mas acabei lutando contra os desafiantes que vieram aprender essa mesma técnica comigo. Ha 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 ha, jovem mestre. Beru falou com Surro. Você está realmente querendo treinar com esse crocodilo senil? O que posso fazer? É uma missão. Surro percebeu o significado da escrita que Candiaru havia gravado na pirâmide. Que haja luz no futuro do desafiante. Grande conjurador Candiaru. Ele disse um desafiante. Então isso significava tentar se alguém quisesse aprender a manifestação do corpo espiritual. É divertido. Surro sorriu silenciosamente e olhou para a mensagem que apareceu na sua frente. A missão diária. Treinamento de manifestação do corpo espiritual chegou. Desmarcado. Olhando para a missão, não parecia ser prejudicial para ele. Além disso, como é uma missão diária, deve significar que me dariam uma recompensa toda vez que eu treinasse. De qualquer forma, é uma situação em que não tinha o que perder para Surro. Carto, vou aprender a técnica da manifestação do corpo espiritual. Amut sorriu amplamente com as palavras de Surro. Você fez a escolha certa. Eu ia te matar se recusasse minha oferta, mas você me salvou de muitos problemas. Essa era Ezil, que estava ao lado de Surro. Ezil, um demônio nobre, estava enfrentando a energia de Amut com mais sensibilidade do que Surro. Mesmo sendo senil, a poderosa energia que irradiava dele como o humanoide mais forte não era brincadeira. Se ele mostrasse sua vontade de viver por capricho, eles acabariam como os membros da guilda dos carniceiros que estavam mortos miseravelmente. Amut pulou e deu uma ordem para Surro. Hahaha! Tudo bem, vamos começar a treinar imediatamente. De agora em diante, seu nome é Tartar. Meu nome é Sung Surro. Vamos, Tartar!
Vamos começar a treinar agora mesmo. Não, é Sung Surro. Meu segundo discípulo Tartar. De agora em diante, vou fortalecer seu corpo miserável como croco. Amut rugiu alto, ignorando a resposta de Surro. Ele parecia muito feliz por encontrar alguém que pudesse usar depois de muito tempo. Que. Seria melhor tomar uma decisão firme no futuro, porque meu treinamento é muito duro e perigoso. Até agora, inúmeros humanoides não resistiram ao meu treinamento e morreram. Gug. Surro engoliu em seco. O rei das bestas, monarca da presa, ouve Amut. Até o monarca da presa, Rakan, mostrou interesse. A manifestação do corpo espiritual era um treinamento tão bom que criou um bebê goblin fraco para se tornar o rei dos humanoides monstruosos e o monarca do corpo de ferro. Tartar, de agora em diante você vai... verificar. Surro verificou a mensagem e Amut explicou o treinamento cansativo. 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos, corra 10 quilômetros. Vai fazer isso todos os dias. Jing. O conteúdo da missão diária se desenrolou diante dos olhos de Surro. Missão diária. Treinamento de manifestação corporal espiritual. 100 flexões. Incompleto, 0-100. 100 abdominais. Incompleto, 0-100. 100 agachamentos. Incompleto, 0-100. Corra 10 km. Incompleto, 0-10. No entanto, você deve carregar Amut nas costas. No entanto, você deve me carregar nas costas. Ha. Os olhos de Surro se arregalaram com esse absurdo. Comece. Deixe-me ver como você aguenta. Swoosh. O enorme corpo de Amut tornou-se cada vez mais transparente e flutuou no ar. Espiritualização! Ezil reconheceu isso e abriu a boca. Uma força, então, se desdobrou acima da cabeça de Surro. Kug! Um tremendo campo gravitacional pressionou todo o corpo de Surro. Ele teve que usar todas as suas forças para evitar ser oprimido por aquele peso terrível. Hahaha, isso é muito bom. Se for esse o caso, posso adicionar um pouco mais de peso. Swook. Hahaha. O peso de Amut aumentou em cima de Surro. As fibras musculares de Surro foram rompidas e os vasos sanguíneos começaram a estourar. Surro, jovem mestre. Ezil e Beru rapidamente recuaram para evitar o campo gravitacional olhando para Surro com expressões preocupadas. Haha, o que você está fazendo? Só vai fazer flexões se não conseguir mais ficar de pé? Ao ouvir a zombaria de Amut, Surro cerrou os dentes e conseguiu se deitar. Quando estava deitado de bruços, sentiu como se seu corpo fosse ser esmagado pelo enorme campo gravitacional. Ak! Poder do G-Governante. Swoosh! Surro usou a mão invisível para tentar se sustentar. É por isso que todo mundo morreu. Ele começou as flexões do inferno. 1, 2, 2, 2. Por que só estamos contando até 2? Postura errada. Isso é uma academia?